Gente, e nós queremos conhecer um pouco mais a vida de um grande missionário redentorista, nascido lá na Polônia, mas com o coração missionário do seguimento de Jesus. Ele vem para o Brasil para evangelizar o povo brasileiro. Padre Pedro, Padre Pedro, que prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite neste programa. Padre Pedro, conta um pouquinho da sua história, como é que foi? Você lá da Polônia, jovem, empolgado com a igreja, com o seguimento de Jesus, e você vem para o Brasil para trabalhar com o povo brasileiro. Quando eu estava no seminário lá na Polônia, em Cracóvia, já ouvi falar sobre as missões que os redentoristas na Polônia faziam fora do país. Então teve as missões no Brasil, Bolívia, Argentina, na África, na Rússia, Cazaquistão. E sempre gostava também, pensava no meu íntimo para também viajar para as missões. E pensava viajar para a Bolívia. Mas no tempo da teologia, no primeiro ano de teologia, chegou o convite dos missionários que trabalhavam aqui no Brasil, poloneses, na Bahia, e os redentoristas convidaram os seminaristas da Polônia para viajar, fazer parte da missão também na Bahia. Então eu coloquei a minha candidatura, passei. Oh, bênção de Deus! Passei e cheguei aqui para o Brasil como seminarista. Ainda terminei faculdade católica em Salvador e me ordenei também em Salvador e logo em seguida fui predestinado para trabalhar nas Santas Missões Redentoristas, que continuam até agora. Quantos anos de missão? De missão no Brasil, que você está perguntando? Sim, de missão redentorista. No Brasil, eu cheguei em 98, então 24 anos já estou aqui no Brasil. E nas missões já estou mais do que 20 anos, 22 anos. 22 anos. Você pregou muitas missões na Bahia. Durante 20 anos preguei muitas missões na Bahia, sim. Sim. Muitas missões. Com os leigos, inclusive. Com os leigos, com os missionários leigos, com os padres, porque a equipe missionária na Bahia ela é composta com os padres, irmãos redentoristas e também os leigos, que ajudam muito na missão. Qual é a metodologia das missões redentoristas? A metodologia, então, primeiro nós esperamos o pedido do pároco. O pároco pede as santas missões, logo em seguida se faz os primeiros contatos para conhecer a realidade da paróquia, conversar também com o pároco, a assembleia da paróquia. Logo em seguida se organizam, se faz as formações para os coordenadores auxiliares que vão depois atuar como missionários nos grupos missionários, nos setores assim chamados, né, que nós chamamos. Depois acontece um momento de oração nas famílias, então evangelização das famílias por estes coordenadores e auxiliares. E depois dessa evangelização das famílias, chegam as semanas missionárias com a presença dos missionários redentoristas e também junto com os leigos, né, em certos casos. E depois dessa semana missionária acontecem também as renovações das Santas Missões, né, para que continua e os missionários retornam, renovando a missão. E essas missões se dão em 4 etapas diferentes, envolvendo toda a comunidade, para que a paróquia seja uma paróquia missionária, né, Pedro? O grande objetivo hoje da igreja é para fazer a paróquia missionária. E as Santas Missões ajudam. Santas Missões é um instrumento que nós redentoristas oferecemos para a paróquia pega este instrumento e agora procura transformar o seu jeito de ser, a sua pastoral, para ser pastoral missionária, para ser pastoral da paróquia. As Santas Missões é como um instrumento. Por que esse instrumento é tão importante para a vida da igreja? Porque hoje a igreja, você percebe que a igreja hoje convoca para ter as paróquias missionárias, desenvolver as paróquias missionárias, fazer as paróquias que evangelizam, que transmitem a fé fora da igreja, assim chamada conversão pastoral. E as Santas Missões ajudam nisso. Ajudam com a formação missionária, formam os grupos missionários, formam também as novas lideranças que depois atuam como missionários na paróquia. É de grande importância. Se há uma paróquia que gostaria de ser missionária, então só pode pedir
as Santas Missões, e as Santas Missões vão animar a paróquia deste aspecto. Tem um público-alvo? Quem é atingido com as missões? Não, todos são atingidos nas Santas Missões. Todas as pessoas que são indiferentes, as famílias que são afastadas, as pessoas que são fora da igreja, podemos dizer, que não se interessam e não vivem a sua fé, para eles, no modo especial, que se dirige à evangelização, mas também as Santas Missões se dirigem para as crianças, para os jovens, se dirigem também para as famílias. E durante as Santas Missões tem encontros, vários encontros com os homens, com as mulheres, com vários estados. A missão na Polônia, claro que você veio como estudante ainda, não é? Você não chegou a trabalhar diretamente. Porém, você conheceu lá a congregação, tanto que você quis ser um missionário. Quer dizer, você se sentiu chamado para evangelizar. Missões na Polônia, missões no Brasil. Tem diferença, semelhança? Não, tem diferença e tem semelhanças. A diferença é qual? Os redentoristas na Polônia têm 24 casas missionárias. Em cada dessa casa mora uma equipe missionária. A equipe missionária que é composta de 2 ou 3 padres que pregam as missões. E quando eles pregam as missões, então sempre pregam em dupla. Não é... Paróquias são pequenas também na Polônia, não são tão grandes, não são extensas. Simplesmente tem uma igreja, já é uma paróquia. Então, as missões não são tão longas, mas duram mais ou menos 11 dias, 12 dias, né? Depende da paróquia. Durante um ano todo, os missionários redentoristas na Polônia, eles conseguem fazer mais do que 100 missões. 100? Mais do que 100 missões. E também se engajam nos retiros paroquiais, aquilo que aqui no Brasil não tem desenvolvido, onde o missionário prega o retiro para a própria paróquia, não somente para a pastoral, mas na própria paróquia se prega o retiro durante a quaresma, advento, que tem esses trabalhos, né? Na Polônia tem esse processo de etapas como no Brasil? No Brasil são 4 etapas, né? Primeira, visitação, missão na família, missão com a presença dos missionários e perseverança. Também obedece a essa ordem? Não, depende sobre qual missão vamos falar, porque na Polônia os missionários redentoristas têm 4 formas de pregar as missões. São as missões tradicionais, são missões carismáticas também, missões de renovação da paróquia e missões da nova evangelização. Então depende qual tipo da missão que o pároco vai escolher. Mas não tem... A diferença é essa, que não tem formação para o povo, né? O missionário faz contato com o pároco, marcam as datas, o missionário vem, a paróquia toda participa na igreja nas missões, né? Mais acento na pregação da palavra, a confissão, conversão, várias procissões também durante a semana missionária. O que é igual é simplesmente o anúncio, é igual, porque nós pregamos o querigma e missionários redentoristas na Polônia também, o conteúdo da pregação é querigma, morte e ressurreição de Jesus, né? Com o programa Fortes na Fé, Alegre na Esperança, fervorosos na caridade, inflamados de zelo, sempre dados à oração e disponível para a missão. Esse é o retrato do missionário redentorista. Assim foi Santo Afonso, fundador da congregação. Ele viveu tudo isso, buscando a vontade de Deus acima de tudo, buscando a santidade. E nós olhamos para Santo Afonso e nos inspiramos o jeito de ser instrumento de Deus na evangelização. É bom demais ser missionário redentorista. Meu querido, estamos em Araraquara. Araraquara é cidade do interior do estado de São Paulo. E aqui na igreja de Santa Cruz, a comunidade redentorista de Araraquara, existem 2 equipes de trabalho redentorista. Alguns missionários trabalham aqui na igreja, na cidade, na pastoral da igreja de Santa Cruz. Outros missionários que moram aqui também formam a equipe missionária que sai por esse Brasil afora, evangelizando, pregando as santas missões. Terminam as missões, voltam para casa, passa aqui 2, 3 dias, descansa um pouquinho e vão para outra missão. É esse dinamismo missionário. Esse é o retrato, esse é o jeito de viver a vocação
dos missionários redentoristas. Estamos hoje conversando com o missionário Padre Pedro. O Padre Pedro, ele nasceu lá na Polônia e lá ele se encantou com o jeito de evangelizar dos missionários redentoristas, mais atento ao clamor dos pobres. Ele vem evangelizar na Bahia, conforme ele já contou, e mais recentemente ele veio ajudar a evangelização aqui na província redentorista de São Paulo. Padre Pedro, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as missões. Ela envolve crianças, jovens, família, homens, mulheres, esse dinamismo. As missões, ela transformam a comunidade numa igreja missionária, numa paróquia missionária. Um dos objetivos da missão é esse, para transformar a paróquia em uma paróquia missionária. Por isso, a missão vai se dirigir para todos os grupos de idade, como homens, mulheres, crianças, jovens, né? Mexe com todo mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí precisa ter habilidade, né, Padre Pedro? Para trabalhar com criança, trabalhar com jovem, trabalhar com... Precisa se preparar, missionário precisa ser preparado, porque na missão você não sabe o que vai acontecer e o que vai precisar fazer. Então, vai precisar ter jeito para as crianças, trabalhar com as crianças, falar a linguagem das crianças, por exemplo, na pregação, nos encontros. Tem que ter uma linguagem própria para os homens, quando você se encontra com os homens, né? Então, linguagem muito mais diferente com as mulheres, né? Famílias. Então, o missionário precisa sempre ser missionário adaptado. E o que é mais importante, cheio do Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que conduz a missão, não tudo depende de nós. Meu querido, você sabe que antigamente você podia colocar a juventude, a criançada e fazer uma grande reflexão, um grande discurso. Hoje você tem que trabalhar o movimento, o dinamismo, essa interação para que ele reze com o corpo inteiro. Aí sim a criança consegue participar das santas missões. E cada dia mais o missionário vai se preparando e enfrentando esses desafios da linguagem, da forma de evangelizar. Padre Pedro, as missões, como ela mexe com toda a comunidade, ela é um despertar vocacional também. Ela propaga a nossa congregação, nosso carisma, nossa missão. Propaga, sim, mas não somente desperta a vocação para os redentoristas. A primeira vocação que a missão desperta é vocação para a igreja. Então, vocação para ser líder na comunidade, para se engajar na comunidade. Leigo, exatamente, leigo. Tem essa etapa das Santas Missões, onde tem a formação dos líderes, e esses líderes convidamos outros para participarem. E depois, esses líderes formados, eles formam os grupos missionários nas famílias da sua própria rua, na sua própria comunidade e fazem trabalho missionário. Isso é uma grande forma de despertar missionário, né, de lideranças na paróquia. Então, primeiro, essa vocação é vocação de exercer o seu próprio batismo. Então, vocação para a igreja, despertar o seu próprio batismo, que eu, pessoa batizada, agora vou evangelizar. E depois, claro, surgem várias vocações. Na minha experiência das missões, quando a gente fazia os encontros com crianças, com jovens, então, missão terminou, mas depois de algum tempo a gente se encontra com uma irmã, por exemplo, que fala: olha, eu te lembro das Santas Missões, eu era jovem naquele tempo e as Santas Missões despertou para mim uma vocação para ser irmã religiosa também, né? Ou o padre também, que nós muitas vezes encontramos, né? Ou redentorista. Isso é bonito. Quando nós anunciamos a palavra de Deus provoca uma certa conversão da pessoa e também provoca uma decisão de escolher alguma coisa mais na vida. O Padre Pedro, quando eu trabalhei na pastoral vocacional, uma das perguntas que a gente trabalhava com os jovens era essa: o que despertou em você o desejo de ser missionário redentorista? Muitos foi nas missões vendo aquele padre, aquele irmão. Então, realmente, o testemunho missionário, ele cativa, ele chama, e Deus usa esse instrumento, né, para despertar o seu chamado. Que legal. Agora, eu gostaria que nós estamos aí vivendo ainda, o Padre Pedro, diria assim, final do tempo de pandemia.
e nós estamos retomando as santas missões. Quais são as suas expectativas em relação a essa retomada do anúncio da palavra através das missões? Depois da pandemia, acho que a igreja vai pouquinho modificar o seu jeito de ser agora, né? Teve tempo de se mais atualizar, mais aprofundar também, ver o seu estilo missionário. Durante as Santas Missões, ou durante essa pandemia, nós percebemos que a igreja se voltou muito para as mídias, né? Então, muitas celebrações por YouTube, muitas formações por Google Meet, que surgiram vários aplicativos, por Skype, vários contatos. E acho que depois da pandemia a igreja vai permanecer. Então, também se despertou muitas vocações das pessoas que durante a pandemia eram necessárias de se adaptar para essa nova realidade, de comprar a câmera, aprender a acessar a internet, aprender a usar Google Meet, por exemplo, até as pessoas idosas, às vezes, né? A minha experiência durante essa pandemia na paróquia de São João da Boa Vista, quando nós ainda estávamos lá. Então, para fazer uma formação, por exemplo, bíblica, as pessoas precisavam se adaptar. Como que se conecta esse Google Meet, por exemplo? Como que fazer isso? Então, as pessoas aprenderam. E acho que a igreja deve aproveitar isso e não deve sair dessas mídias. Vai continuar. E nós, na missão, também precisamos nos adaptar para isso e trabalhar muito mais com isso, né? Com essas mídias. E estar dentro das mídias do Facebook, no YouTube, no Instagram, contato com as pessoas através do Google Meet, Skype, né? E vários outros aplicativos, comunicadores que nós temos. E esse é um caminho para se chegar aos jovens, sobretudo? Eu acho que é o primeiro caminho. Quanto mais evangelização no YouTube, muito mais vamos atender os jovens, crianças também, né? Mas os jovens no modo especial. Só que para evangelizar no YouTube precisa ter uma linguagem também para os jovens, né? E o jeito de fazer isso precisa ter uma certa carisma, né? Para fazer isso, né? Não todo mundo quer... Não basta ter vontade, somente, né, Pedro? Vontade, isso mesmo. Ô Pedro, agora, isso não substitui o presencial? Claro que não. O presencial é muito importante. Contato. Assim como você já falou, o testemunho do missionário, né? O testemunho. Ele está lá, ele contagia com seu entusiasmo as pessoas que se encontram com ele. E também não se trata sobre de transmitir este espírito que move o missionário, transmitir para as pessoas que estão participando, que se encontram com ele. Isso é muito importante. Espírito Santo que age na missão, ele que age, ele comanda a missão, ele é protagonista da nossa missão. Protagonista, né? Das missões. E nós temos aí um grande desafio, Pedro, nesse tempo de pandemia, fique em casa. E muita gente ficou. E agora temos dificuldade, às vezes, de tirar o pessoal de casa para trazer para a comunidade. Muitas pessoas estão satisfeitas com esse jeito de ficar em casa. Às vezes, não, eu acompanho pela TV, eu lá no meu sofazinho, acho até melhor. Enfim, muita gente se acomodou de certa forma. Como despertar o interesse para esses que estão mais afastados, a trazer para a vida da comunidade, para o encontro de pessoa com pessoa? Não sabe, isso acho que é questão da fé. Se a pessoa tem fé e acredita e quer, então ela, durante a pandemia, com certeza sentiu a saudade de comunidade, saudade de participar na Eucaristia, saudade de receber a comunhão, por exemplo, saudade de viver dentro da comunidade. Então isso é questão da fé. Se a pessoa não tem fé forte, não é fé convicta, para ela tanto faz como faz, né? Sim. Então ela vai ficar em casa. Mas na maioria das pessoas despertou essa sede, né, de viver na comunidade, de ir, voltar para a igreja. Questão da fé, eu acho. Onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então é importante tomar consciência da
da participação, da caminhada da comunidade, essa igreja missionária. Estamos aí nos preparando para o grande sínodo, sinodalidade, comunhão e participação. Entrar nessa dinâmica é importante. Padre Pedro, muito obrigado pelo seu testemunho, pelo seu dinamismo missionário, pela sua força esse desejo grande de evangelizar aqui em nossas terras brasileiras. Que Deus continue abençoando você e a sua missão. Muito obrigado pelo convite também. Deus que abençoe a todos. E eu peço para você dar uma bênção para todos que estão lá em casa. Então o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Meu querido, muito obrigado pela sua sintonia, pela sua comunhão, pelo seu apoio. Fortes na fé, alegres na esperança, que seja você assim também e todos nós.